Olá, amados irmãos, Sherry Keireni, graça e paz, passando aqui nesta manhã somente para orar por você. Queria fazer uma oração, levantar um clamor, mas para isso é necessário que estejamos conectados para que a nossa oração chegue até o trono da graça. E nesse dia de hoje, antes de estarmos orando, eu queria trazer uma palavra de reflexão, uma palavra a qual foi colocada no nosso coração para esta ocasião. E qual seria essa palavra? Essa palavra ela se encontra no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, o verso de número 11. Eu queria compartilhar com você nessa manhã. Nesse dia de hoje, nessa manhã, nesse final de manhã, já estaremos entrando daqui a pouco no período vespertino, no período agora da tarde. E esse período de tarde, que nosso dia possa continuar sendo abençoado. E eu quero falar para você que essa palavra a qual veio o meu coração encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, que diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos, e certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero o que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2, e poucos dias depois o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quanto houve e uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. E então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer e os porcos, comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Só até aqui, amados. Amados, nesta manhã de hoje, final de manhã, já vamos entrar para a tarde, eu quero deixar essa palavra, antes de orarmos, que essa palavra vem nos falar sobre os erros e acertos das pessoas, principalmente quando estamos sem direção ou estamos sendo influenciados por alguém. Essa palavra vem dizer que Jesus conta uma parábola, ele conta 3 parábolas, e numa dessas 3 parábolas, ele vem falar para os discípulos sobre a parábola do filho pródigo. Por quê? O que tem a ver, pastor, essa palavra nesta manhã de hoje? O que tem a ver, amados, é que nessa manhã de hoje, essa palavra, ela vem despertar-nos para um novo amanhecer, para um novo dia, para novos propósitos. Que nós não podemos ser influenciados, mas sim influenciar aqueles que estão ao nosso redor. E não sermos influenciados por aqueles que não têm um caminho bom e não têm uma atitude boa para nos levar. E nós vemos aqui, amados, que este jovem, tudo que nós podemos imaginar aqui, aconteceu. E nada acontece da noite para o dia. Acontece quando nós damos lugar ou vazão ao inimigo, damos vazão
ou damos ouvidos a pessoas erradas. E isso vem caminhando, até que chega um momento. E tudo indica que esse jovem, esse rapaz, esse mais moço, os seus amigos começaram a influenciá-lo. As circunstâncias começaram a influenciá-lo. Ele começou a olhar para as circunstâncias, olhar para os amigos, olhar para as coisas, olhar para os desejos, ouvir pessoas falarem com ele, mas ele não ouvia pessoas certas, sim, pessoas erradas. E então disseram para ele que ele podia viver a vida dele, porque ele era um menino bom, era um menino que teria uma fortuna, um dinheiro bom para poder viver a sua vida, e que ele não dependeria mais dos seus pais. E aquilo, eu creio que foi entrando na cabeça desse menino, até que esse menino, agora ele chega no momento a qual esse menino, ele está nesse momento confabulando no seu coração algo para poder fazer. Eu imagino ele confabulando no seu coração nesse momento, esse menino confabulando no seu coração todos os argumentos para que ele possa conquistar aquilo que ele almeja. E ele tinha, nós podemos ver aqui, amado, é só lermos essa palavra que vamos entender que esse menino, esse jovem, esse rapaz, ele estava nesse exato momento, pensando somente nele. Ele não estava pensando na família, ele não estava pensando nas pessoas, ele estava pensando somente nele, somente naquilo que os amigos ou alguém falara para ele. E de repente agora esse menino, ele chega para o pai e pede ao pai, ele pediu para o pai que lhe desse o dinheiro que lhe era propício, o dinheiro que lhe era favorável. Eu fico imaginando, paz, boa tarde, Carol, Deus abençoe. Eu fico imaginando esse jovem chegando para o pai e falando: olha, eu tenho direito à herança e eu quero ela antecipada, porque essa herança ela me pertence. Então, se me pertence, eu quero ela antecipada. Eu quero já começar a viver, quero viver minha vida, quero ser independente. Só, amados, que eu vi aqui só nessa primeira frase aqui, nesse primeiro contexto, quando ele chega ao pai para pedir, para pedir a sua fortuna, a sua pensão ou a sua herança, eu vejo ele cometendo 7 erros que foram cruciais para a sua vida. E o erro que esse jovem comete, primeiro, um dos erros que ele comete, primeiro, ele sai de perto da presença dos seus pais. Por quê? Quando ele pede a herança, o pai automaticamente dá a herança para ele. E o pai dando essa herança para ele, automaticamente diz que ele sai, automaticamente ele junta suas coisas e sai para uma terra longínqua, uma terra distante ou um país distante, A minha tradução fala um país, mas a original fala que ele foi para uma terra longínqua, mas nós sabemos que essa terra longínqua é um outro país, que ele sai para ir vivenciar novos ares, respirar novos ares. A paz do Senhor, irmã Rosane. Então, com isso, esse jovem, ele sai da presença dos seus pais, ele sai da casa dos seus pais e ele começa a viver dissolutamente, ou significa, ele começa a viver sem medidas, sem se preocupar com o amanhã. Ele não fez uma semeadura, ele não fez um plantio, ele não fez uma reserva. Simplesmente tudo que ele pega, ele sai e vai viver a sua vida, curtir aquilo que o mundo lhe oferece. Fábio Bernardes, paz do Senhor, queridos. Então ele sai, o primeiro erro que esse jovem comete é sair da presença dos seus pais. E quando ele sai da presença dos pais, agora ele está sozinho. Ele está à mercê daquilo que ele acha que ele tem de bom, que é o dinheiro. Daquilo que ele é a sua segurança, que é o dinheiro.
E nós sabemos que o dinheiro, amado, ele mal empregado, ele é a raiz de todo mal. O dinheiro mal empregado, o dinheiro nas nossas mãos sem sabedoria, ele é mal empregado, então ele começa a nos levar a lugares tortuosos, a lugares que automaticamente vai nos trazer danos. O segundo erro desse jovem, ele se esqueceu da lei da semeadura, porque ele não semeou e ele não juntou. Ele não guardou, ele não se preparou para aquela saída. Simplesmente quando ele sai, ele não se prepara para aquela saída, porque ele ainda não sabia, ele ainda não tinha vivenciado as coisas fora da fazenda do seu pai, ou fora do convívio do seu pai. O que eu quero trazer com isso, amado, que muitas das vezes pessoas que saem da presença do Pai, saem da presença do Senhor, achando que lá fora é melhor do que aqui dentro, achando que ele já sabe de tudo, porque ele já conhece um pouquinho da palavra, ele conhece tudo, só que na verdade sabemos que nós não conhecemos ainda nada. Nós temos que estar como Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Temos que conhecer o Senhor a cada dia. Não é assim da noite para o dia que nós vamos já começar a andar com as nossas próprias pernas. E eu fico vendo esse jovem porque ele esqueceu da lei da semeadura. Então ele não plantou, ele não semeou, ele não juntou um celeiro para que ele pudesse, ele não planejou a sua saída, ele não planejou, ele só simplesmente saiu porque fulano falou, Bertano falou com ele na cabeça dele e ele saiu. Só que quando nós saímos sem a direção, amado, nesse deserto, porque quando o Senhor nos leva no deserto, Ele providencia o maná, Ele providencia o pão fresco, o pão assado na brasa e água fresca na botija. Ele providencia ainda um corvo para levar a carne para você comer. Quando você está num deserto, Ele providencia o maná que desce do céu, Ele providencia, cordoniza a água. Se tiver faltando água, Ele te mostra um manancial, mesmo se aquela água estiver amarga, Ele transforma aquela água em potável. Então, amado, eu quero dizer para você, não se esqueça da lei da semeadura. O terceiro erro desse jovem, ele deu prioridade a pessoas erradas e não aos seus pais. Ele deu prioridade a pessoas erradas. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Quero dizer, é um dito popular que diz: o passarinho que acompanha o morcego, ele dorme de cabeça para baixo. E esse jovem aqui, simplesmente, ele deu prioridade aos amigos ou às pessoas que lhe convidaram a sair, que lhe convidaram a andar pelo mundo, a vivenciar, a sair da presença do Pai. E se podemos analisar aqui, amado, diz que o pai repartiu os bens entre os dois filhos e poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Eu fico imaginando todas as festas, todas as coisas que tinha, os amigos falava, vamos tal lugar assim, hoje tem isso, hoje tem aquilo outro. Só que só ele que bancava, só ele que mantinha aquela orgia, só ele que mantinha aquele bel prazer, aquela diversão. Os outros amigos não chegavam junto com ele, só ele que bancava, só ele que fazia. E de repente, amado, vai chegar uma hora que você vai sair da presença do Pai, você vai sair achando que está bem, que isso, aquilo, outro, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai parar, vai providenciar algo para poder te despertar. E o que aconteceu para esse jovem? Porque ele deu prioridade aos amigos, ele deu prioridade às coisas, só que ele desperdiçou tudo. O quarto erro desse jovem foi o desperdício. Ele começa a desperdiçar, só que ele não juntou, ele não guardou, ele não pensou no amanhã, ele só pensava hoje. Hoje nós vamos tomar toda, hoje nós vamos fumar toda, hoje nós vamos fazer tudo que tem direito. Mas ele esqueceu que a lei da semeadura, amanhã tem algo, amanhã é o outro dia, ontem já era, hoje é o dia, amanhã poderá não mais chegar. E o que aconteceu, amado, foi que esse jovem acompanhou o morcego, e o pássaro que acompanha o morcego dorme de cabeça para baixo. E agora esse jovem ele gastou tudo. Aí diz agora no verso de número 15,
No verso de número 14, o rapaz já havia gastado tudo. E quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Tá entendendo, Fábio? Ele foi, todo mundo estava com ele. Quando ele tinha dinheiro, todo mundo era amigo dele. Agora acabou o dinheiro, ele começou a passar fome. E houve uma grande fome naquele lugar. Cadê os amigos que estavam com ele? Todos começaram a abandoná-lo. Todos começaram a deixar de lado. Até que agora ele começa a passar necessidade. E no verso 15 diz: então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, um daqueles moradores. E este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos, assim de trabalhar com os porcos. Aí agora eu te pergunto, esse jovem tinha sua casa, tinha sua fazenda, e a Bíblia não diz que ele trabalhava na fazenda do pai. Já o mais velho trabalhava, o mais velho ia para o campo trabalhar, o mais velho trabalhava, o mais novo não trabalhava. E agora esse mais novo que não trabalhava, que não sabe o que é pegar numa enxada, não sabe o que é pegar numa vassoura, não sabe o que é pegar numa foice, não sabe o que é trabalho. Agora ele tem que trabalhar. E agora ele tinha na sua fazenda do seu pai, tinha os seus gados, tinha os seus cavalos, tinha as coisas que tinha na sua fazenda do seu pai. Ele deixou de cuidar daquilo que era dele na casa do pai para cuidar na casa dos outros. Começou a cuidar, mas só que cuidar errado, cuidar de coisas que não era para cuidar, que não era do costume dele, apacentar porcos. Ele, ao invés de apacentar as ovelhas do pai dele, pegou aí? Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Ao invés de ele apacentar as ovelhas do pai dele, ele foi apacentar porcos do vizinho. Ele foi apacentar porcos do vizinho. É o que acontece muitas das vezes, mas tem muitas pessoas apacentando porcos de vizinho. Tem muitas pessoas que estão apacentando porcos do vizinho, ao invés de apacentar as ovelhas do pai. Tem muitas pessoas, eu vou falar de novo para você entender, tem muitas pessoas apacentando porcos do vizinho, ao invés de apacentar as ovelhas do pai. E agora, algo que chamou a atenção, o quinto desperdício foi a falta de previsão, porque ele não previa, porque quando nós saímos, amado, nós só saímos com o olhar como cavalo de charrete. O que é o cavalo de charrete? O cavalo de charrete ele só olha para frente, ele não olha para os lados, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para trás. E simplesmente Jorunga, né? Jorunga, saludo também com a paz dele, Senhor. Que Deus lhe bendiga. E simplesmente ele sai agora, ele não fez uma previsão. Ele não fez uma previsão, Jô. Aí o que acontece? Ele não fez a previsão dos gastos dele, daquilo que ele precisava. E simplesmente agora ele passa uma necessidade. E ele agora não apacentou as ovelhas do pai. Ele não apacentou as ovelhas do seu pai para apacentar porcos do vizinho. E agora, para piorar a situação, como ele não fez a previsão, ele não estava preparado. Ele não estava preparado para a adversidade. Tem muitas pessoas, amados, que são influenciados para sair da casa do pai, porque se acha que está preparado. Só que na verdade ele não estava preparado para apacentar porcos, porque primeiro era contra a sua religião, era contra os seus costumes, e segundo, ele não sabia como fazer. Ele não sabia como fazer. Tem muitas pessoas, amados, que acham que sabe, mas ainda não sabe. Não quer dizer porque você conhece um pouquinho da palavra, que você conhece um pouquinho do louvor, que você conhece um pouquinho de oração, que você já está preparado para enfrentar o mundo lá fora, para enfrentar as adversidades. E esse jovem foi provado aqui que ele não estava preparado para a adversidade, para passar necessidade, para passar fome, para dormir no relento, para passar todo tipo de adversidade. Ele não estava preparado. E principalmente ele começou a denegrir
um dos seus princípios, mexer com porcos. Ele não podia mexer com os porcos, ele não podia lidar com porcos. Era a mesma coisa Sansão, não podia tocar em nada imundo e nada que estivesse morto, nenhum cadáver. E a primeira coisa que o inimigo colocou para ele foi o quê? Um mel em cima de um leão morto, de um cadáver. Tem muita gente comendo mel de leão morto. E na baracala sebe. Tem muita gente comendo coisa de cadáver. Erebicando e na sarabacho quando benderevacia. Outra coisa, amados. Outra coisa que acontece com esse jovem. Esse jovem, ele não estava preparado. E diz que ele agora está com tanta fome. Que ele foi tratado dos porcos ali com fome. Ele tinha vontade de comer os que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Aí eu te pergunto, na casa do pai, você tem pão assado na brasa, água fresca na botija, o corvo ainda vai mandar carne para você, tem maná que desce do céu, tem cordoniza que vem quando você precisa, e tem água que era amarga se torna doce. E aonde não tiver água, é só tocar na rocha que sai água para você. Mas você prefere agora comer a comida que os porcos estão comendo. Tem muita gente que está querendo comer comida de porcos. Comida do inimigo. Tem muitas pessoas que estão desejando comer a comida do inimigo. Por quê? Porque, amado, quando ele tinha o privilégio de comer dentro da sua casa, aleluia, ele prefere comer porque o olho dele cresceu para as coisas lá de fora, para as coisas do inimigo. Às vezes as coisas do inimigo, amado, é só reluz. Só reluz. Mas ele não tem a essência. E que mais me chamou a atenção? Outra coisa que me chama a atenção. O sétimo erro desse jovem. Qual foi o sétimo erro desse jovem? Ele confiou nas pessoas erradas. Ele confiou em pessoas erradas, ele confiou em pessoas que diziam ser seus amigos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, desperta tu que dorme. Você só tem três amigos verdadeiros. 3 amigos verdadeiros. O teu primeiro amigo é o Pai Celestial, é o Senhor, é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo amigo que você tem é a sua família. Pai, mãe, de calaçobendé, abandaraconde quirefácia. O teu terceiro amigo é o teu pastor, é o teu líder, é aquele que vela pela tua vida, aquele que protege a tua vida, é o pastor que cuida da tua vida. Então, amado, o que passar disso é procedência maligna. O que passar disso é do inimigo. Agora os amigos dele, que ele confiou, abandonaram ele. Ele estava com fome. Ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Naquela época os porcos ainda comiam uma comida mais ou menos. Tu imagina os dias de hoje. Você imagina os dias de hoje você comendo a comida que os porcos de hoje comem. Antigamente era ração, antigamente eram umas alfarrobas. Hoje o nome disso é o que? É lavagem. Hoje o nome da comida que os porcos comem é lavagem. É um monte de casca, um monte de coisa junto, misturado com aquela água que não sabe a procedência mais daquela água e bota ali para o porco comer. Será que você está querendo comer isso novamente? Você está querendo voltar de novo para o Egito, comer cebola, pescoço de galinha e erva amarga? Você está querendo comer isso? Quando você pode hoje desfrutar de um banquete, de uma mesa celestial? Porque o Senhor no Salmo 23 está dizendo que Ele vai preparar uma mesa para ti perante aos teus inimigos. Mas você prefere comer ainda comida de porcos? Alação de que derrabasto, Shebendoro kondo que andeke, Naya suminasu que alavaste, ando que a cambondo com devate, que me negue alabaste, que ondo com manassai. E simplesmente, quais foram as consequências
que esse jovem passou? Ele passou a necessidade. Sem necessidade, ele passou necessidade. Ele passou humilhação. Ele teve humilhação, ele passou por humilhações. Só que eu vejo também que o único mal do urubu, sabe qual é o mal do urubu? É achar que o boi está morto. Esse é o único mal do urubu, é achar que o boi está morto. Porque no verso 17 diz que ele caindo em si, ele pensou, ele caiu em si, ele se despertou, porque não foi da noite para o dia não, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo esse jovem vivenciou lá nesse país, passando necessidade, o pai sofrendo, a família sofrendo dentro de casa, com a falta dele, com a preocupação, em oração, você não sabe. Aí você vai falar, ah pastor, mas o pastor tem que ligar para a ovelha. Ei, a ovelha tem que sair, a ovelha que tem que dar satisfação para o pastor. Não é o pastor que tem que dar satisfação para a ovelha. O lugar da ovelha é dentro de casa. Não é sair sem dissolutamente. E tem muita ovelha que está saindo dissolutamente. Tem muita ovelha, amado, que está saindo porque não quero mais e vai. Lá é melhor. Aí agora está comendo bolotas de porcos, comendo a comida de porcos, desejando comer a comida de porcos. Está passando necessidade, está passando no vento, está passando na moenda. Porque a princípio, amado, tudo é lindo, tudo é festa, tudo é alegria. A princípio tudo é festa. No primeiro passo tudo é bonito, tudo é gostoso, tudo é festa, tudo é maravilhoso. Mas depois das badaladas do relógio, aquela carruagem vira abóbora. A carruagem vira abóbora. Você cai na realidade. E ele agora cai em si. Depois de um período, nós não sabemos quantos anos, não sabemos quanto tempo, ele cai em si. E caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Quantos trabalhadores têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Ele começa a cair em si, porque já está faltando alimento, faltando dignidade, porque esse jovem perdeu primeiramente o que? A dignidade. Primeira coisa que acontece quando você sai da presença do pai, você sai da casa do pai, você perde a dignidade. Uma coisa é você sair enviado pelo pai, outra coisa é você sair levado por alguém. E esse jovem agora ele perde a sua identidade. Ele perdeu a identidade. Ele perdeu o anel, que é a aliança, que é o compromisso. Ele perdeu a veste. Ele perdeu a sandália. Ele perdeu tudo. Mas vem a solução. Mas eu tenho a solução para você, amado. A solução, qual é a solução? Porque a consciência dele ficou pesada. A consciência dele pesou muito. Por causa das consequências. Porque cada ato, cada atitude nossa tem uma consequência. Tem uma consequência. E essa consequência dele pesou muito na cabeça dele. Pesou muito na sua mente. E simplesmente ele começa a cair em si e diz que ele estava ali pensando quantos trabalhadores. Então ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores, como um dos teus empregados. Eu imagino agora ele tentando. Então, quais seriam agora os acertos dele? Quais seriam agora os acertos após as consequências? Primeira coisa, a humildade, ele se humilhar, ele reconhecer que está errado. Porque o que acontece muito, amado, é a ovelha não reconhecer que está errado. Muitas das vezes o inimigo coloca na tua cabeça, não, tu está certo. Tu está certo.
E tá só te afundando, mas tu tá certo. Tá só te afundando, mas tu tá certo. As coisas estão acontecendo, mas tu tá certo. Tu tá passando isso, mas tu tá certo. Não, mas tu tá certo. E com isso, esse jovem, primeira coisa, a humildade. Ele se humilhou. Ele disse: eu pequei contra o céu e contra ti. Eu pequei contra Deus e contra ti. Veio o quê? O arrependimento. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu das situações, das coisas que ele fez. Porque uma coisa também que acontece, amado, tem muitas pessoas que não conseguem se arrepender. Ele morre, mas não se arrepende. Ele prefere ir para o inferno, mas não se arrepende. E ele confia. Ele confia. Ainda que muitos poderão falar para você: ih, não perde tempo não, que o pastor não vai te receber. O pastor vai falar de você. O pastor vai fazer isso, aquilo, outro. Ei, o pai vai fazer isso, o pai vai fazer, vai fechar a porta para você, vai te esculachar. Ei, porque você não conhece o pai. Aquele que fala que o pai vai fazer isso porque ele não conhece o pai. Aquele que fala que o pai vai fazer, que vai acontecer, que vai jogar na tua cara e vai lançar, é porque não conhece o pai. Ele não teve intimidade com o pai. Tem muitas pessoas, amados, que esteve na casa do pai, mas não conheceu o pai. Tem muitas pessoas que esteve na casa do pai e não conheceu o pai. Então, por isso, ô Solange, graça e paz, Solange. Tem muitas pessoas que estiveram dentro da casa do pai e não conheceram o pai. E ele disse, ele se humilhou dizendo que ele não merecia ser chamado mais como filho, mas sim como um dos empregados. Mas o pai, amados, eu fico imaginando agora quando o rapaz sai. Eu fico imaginando quando o rapaz sai de onde ele está voltando. Descalço, rasgado e sem comunhão. Sozinho. E no que ele sai sozinho, ele vem andando. Ele vem andando, mas com aquilo na mente: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele não estava preocupado do que o pai ia falar. Ele não estava preocupado do que o irmão ia falar. Ele estava somente preocupado em receber o abraço do pai. Ele só estava preocupado em receber algo da parte do pai. Enquanto você estiver com a mente no pai, você vai voltar. Mas enquanto você estiver com a mente voltada naquilo que o irmão vai falar, naquilo que fulano, que Bertano vai falar, vai pensar de você, você nunca vai sair do buraco que você está. Uma certa vez, um fazendeiro, ele estava andando com seu cão pela sua fazenda. E o cão, nós sabemos que ele tem aquela mania de correr na frente, de ir, de ir cheirando. E o cão foi correndo na frente e de repente ele caiu dentro de uma cisterna, dentro de um buraco. E esse buraco era fundo. E esse homem, quando ele olhou, ele não tinha nada para poder resgatar, não tinha uma escada, não tinha uma corda. E ele ficou desesperado, falou: o que eu vou fazer agora para tirar o cachorro dali? O meu cão vai morrer. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, o cachorro ali já debilitado, porque o cachorro não tinha água para tomar, não tinha comida, não tinha como dar comida para ele, não tinha como dar água para ele. E aquele homem então falou: eu vou dar um enterro digno para ele. Eu vou enterrá-lo dentro dessa cisterna. E aquele homem então começa a jogar terra para poder enterrar aquele cachorro. E quando a terra batia nas costas daquele cachorro, o cachorro sacudia e a terra ia assentando. E o homem ia jogando a terra, o cachorro sacudia e a terra ia assentando. De repente, quando o homem viu, o cachorro já estava em cima.
Já estava em cima do lado dele, porque a terra que estão te jogando nas tuas costas é só para você sacudir ela e fazer de alicerce para você subir desse buraco que você está. Significa que as palavras que estão lançando sobre você é somente para você se levantar. Que essas palavras, que essas terras que estão sendo lançadas nas tuas costas é para você sacudir a poeira. E para você, quando você sacode a poeira, ela cai no chão e ela vai assentando. E você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Quando você vê, você já está de pé novamente, porque é a palavra que vai te alimentar, é a palavra que vai te sustentar, é a palavra que vai fazer com que você, emantui nefácia, se ergue novamente. Abantui devaste, que amanarayasu. E agora esse jovem chega. E quando ele chega, ele avista o pai avista ele, o pai já abre os braços. O pai abre os braços, porque nós não sabemos há quantos anos esse pai estava esperando esse filho chegar. Nós não sabemos há quanto tempo esse pai estava esperando esse filho chegar, há quanto sofrimento desse pai. Há quanto sofrimento desse pai esperando esse filho chegar. E simplesmente quando o filho vê o pai, sai correndo, já pula nos braços do pai e logo o pai o beija. O pai dá-lhe o ósculo. Aleluia. Ele dá o ósculo. Aleluia. Pastor Aldair, meu amado, graça e paz. Isabel Silva, graça e paz, amado. Saudade, pastor Aldair. Quanto tempo, hein, meu irmão? Quanto tempo nós não nos falamos? Saudade do amado irmão. E simplesmente agora, aleluia, e simplesmente agora, esse jovem, o pai o beija, o pai o abraça, e ele quer se justificar para o pai. Pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, amado, ele não está preocupado com isso. O pai não está preocupado com o que você fez lá fora. O pai está preocupado em te restaurar aqui dentro. Porque lá fora, pastor Aldair, eles vão te bater, vão te massacrar, vão te açoitar, vão te caluniar, vão fazer muita coisa lá fora para você. E você vai vir todo ferido, todo machucado, todo acabado. O pai não vai te jogar na cara porque tu já está acabado. Não precisa mais te menosprezar porque tu já está acabado. Simplesmente o pai vai simplesmente mudar a tua história. E no verso 22 diz: mas o pai ordenou aos empregados: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. A primeira coisa que o pai pede, que o pai fala para ele: filho, vem, alabando e na sonde calabanda sai. Vem. E quando ele vem, o pai já chama um empregado e fala: traz a melhor roupa. Porque o meu filho está rasgado, meu filho está sem roupa, meu filho está todo rasgado. E trouxe então a melhor roupa. E mandou, põe um anel no dedo dele. Mandou colocar um anel. Porque, primeiro, a roupa significa que você agora volta a ter a presença do Senhor. As vestes do Senhor, a veste nova. O anel significa que a restauração, o perdão já está de novo na tua vida. E manda trazer aqui uma sandália para colocar nos seus pés. A sandália significa que os seus pés feridos agora vão estar novamente calçados. Seus pés feridos vão estar agora revestidos novamente. E com isso, amados, e com isso, agora vem o melhor de tudo. Vem o melhor de tudo. O pai manda trazer uma veste nova, um anel novo, uma nova comunhão. Porque aquela comunhão velha que você tinha, você perdeu. Agora você tem uma comunhão nova. Aquela roupa que você saiu com ela, você agora vai entrar na casa do pai diferente. Porque a Bíblia diz bem claro: vinde
como estás? Como ele estava? Rasgado, sem anel, sem sandália. E agora ele volta com o quê? O pai, agora quando ele chega na casa do pai, o pai dá roupa nova, veste nova. Ei, tem veste nova para você hoje aqui. Tem veste nova para você. O pai manda colocar um anel novo no dedo. O anel representa a tua aliança com o pai, a tua comunhão com o pai novamente. E ele manda agora restaurar, botar agora uma sandália nos seus pés. Porque esses pés sujos, cansados, agora vão estar revestidos novamente. Oh, aleluia, derramando e nebandaragácia. Agora vem o melhor. Qual é o melhor, pastor? Ele manda agora fazer, sabe o quê? Fazer uma festa. Pega um bezerro novo, gordo, robusto, macho, e vamos fazer uma festa. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Sabe por quê? Aleluia. Porque quando um pecador se arrepende, quando ele volta para a casa do Pai, há festa no céu. E a festa nessa tarde de hoje, já são meio-dia, né? Nessa tarde de hoje, que está tendo um banquete para você nesta tarde. Já tem uma mesa preparada para você. E simplesmente porque esse meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. A festa começou. A festa já está começando, amado. Eu não sei como você se encontra hoje. Não sei em que maneira você está. Não sei quais são as lutas, o que te tirou também da presença do Senhor. Mesmo que você hoje esteja fraco, esteja desanimado, eu quero falar para você. Ei, volta de novo. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar à comunhão de novo. Ah, mas pastor, tu não sabe como eu estou. Tu não sabes como estou passando, meu pastor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe como tu está passando. O Senhor sabe como você está vivendo. Ele sabe como você está atravessando uma situação de adversidade. Ele sabe as circunstâncias o que te levou a sair da presença. Ele sabe. Mas Ele está mandando dizer para você nessa tarde de hoje. Não importa. Porque você estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O Senhor está falando para você nessa tarde. Não importa que vão falar de você, vão pensar de você. O irmão dele ficou indignado quando chegou em casa, viu aquela festa, uma casa que era triste, uma casa que era só choro, uma casa que era só lamentações. Agora tem alegria nesta casa. Por que tem alegria nesta casa? E o que estava no campo, o mais velho, ele não entendeu. Porque vai ter gente, amado, que não vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Ah, mas ele é pecador. Deus quer os pecadores. Os sãos não precisam de remédio. Se você está são, se você está curado, se você está bem, se prepara, porque daqui a pouco tu vai ser levado. Se tu está bem, se tu está perfeito, se tu está são, se tu não tem nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de mal, se prepara que tu vai andar com Deus. Ele vai te levar. Agora, se você está doente, Ele vai te trazer para a casa dele. Ele vai te trazer para o hospital. Ele vai te levar para a UPA de Jeová. Então, amado, os sãos não precisam de remédio. O que precisa de remédio são aqueles que estão doentes. E se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos doentes. Precisamos do remédio da UPA de Jeová, do remédio de Jeová. E qual é o remédio de Jeová? É isso aí. Sandália, roupa, aliança e cordeiro. Novilho, tá entendendo? Você tá entendendo? Não sei como você se encontra hoje. Não sei como você está. Mas uma coisa eu sei te dizer. Que o Senhor pode mudar o quadro da tua vida.
Às vezes nós damos ouvido a pessoas erradas. Às vezes nós escutamos pessoas erradas e fazemos pensamentos, formatamos pensamentos na nossa cabeça errados. Mas por quê? Porque não conhecemos ainda o Pai verdadeiramente. Nós não tivemos ainda intimidade e experiência com o Pai. Não tivemos experiência ainda verdadeiramente com o Pai. Por isso que estamos passando por um momento de adversidade. E às vezes também Ele permite para poder, porque o inimigo tem tentado de todas as maneiras te matar, te envergonhar, falar que você só adora porque ele te dá tudo. Então ele fala, pode tocar então, toca nele, só não toca na mente dele. Mas pode tirar isso que tu acha que ele só tem isso aí, porque só me adora por causa que eu dei isso aí? Não, pode tirar. De repentemente você perdeu o seu emprego, de repentemente você está perdendo a sua saúde, de repentemente você está perdendo o seu casamento, de repentemente você está perdendo alguma coisa na tua vida. Mas não é pecado não, amor. Às vezes as pessoas veem o teu sofrimento e falam, isso aí é pecado. Quantos já disseram das coisas que acontecem comigo, isso aí é pecado. Já perguntou para Deus? Já perguntou para o Senhor o porquê que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque muitas das vezes nós somos reto, íntegro, temente, nos desviamos do mal. Deus tem um propósito na nossa vida. E você tem que passar por isso para você poder estar amadurecido. Para você estar amadurecido para essas situações, para esses eventos. Então, amados, essa foi a palavra que foi me dado nesse final de manhã, início de tarde para você. Vamos orar ao nosso Deus. Vou entregar o meu propósito, o meu jejum. Durante 7 dias, nós estivemos aqui jejuando ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor para mudanças, transformações, coisas maiores acontecerem. Através do jejum, vem o fortalecimento, vem as respostas de Deus e vem também os levantes, amados. Não se esqueça que quanto mais você busca, mais se levanta o inimigo contra ti. Mas nós estamos aqui para isso, somos escolhidos do Senhor. Somos a menina dos olhos do Senhor. E aqueles que falam, é pecado isso, aquilo, outro, porque não conhece o Deus que você serve e não falou com Deus a teu respeito. Deus só dá ordem a teu respeito aos anjos. Não dá para fulano, Bertano, falar, fulano ali, não. Deus não fala contigo de mim, nem de você para mim. Ele vai dar ordem aos seus anjos, ao meu respeito, ao teu respeito. Então, amados, vamos orar ao Senhor. Se porventura, se tiver alguém que está afastado, que se afastou por algum motivo, saiu da presença por algum motivo, se entristeceu na presença de Deus por algum motivo, que parou a obra por algum motivo, eu quero convidar você a fazer como o filho pródigo. Voltar. Porque tem coisas boas para você. Tem anel novo, tem sandália nova, tem roupa nova e tem cordeiro. E tem um novilho novo para você. Tem um novilho novo para você. Tem coisas novas chegando para você. Tem coisas novas chegando para você. Tem bênção de Deus chegando para você nesse dia de hoje. Eu quero profetizar para a tua vida hoje que as bênçãos do Senhor chegam até você. Porque se formos parar para analisar, amados, José, quais eram as vestes de José? A primeira veste de José é a veste do nascimento. Era improvável o nascimento de José. E José nasceu. A segunda veste de José, amados, é a veste da filiação. Porque o pai
o amor mais do que todos os outros irmãos, por a impossibilidade dele nascer. A terceira veste de José, amado, era a veste do serviço, porque José recebe uma veste lá na casa de Potifar. A quarta veste é a veste de sofrimento. Ele passou dentro da cisterna, ele foi vendido, ele entrou foi parar dentro de um cárcere. Mas a quinta veste de José é a veste da profecia. Ele profetizou para o padeiro, para o copeiro, e profetizou para Faraó. A sexta veste de José é a veste da glória. Ele foi honrado por Faraó e se cumpriu a promessa de José sobre a sua família, sobre os seus irmãos. E por último, a última veste de José foi a veste do enterro, da morte de José. Uma morte digna, honrosa. Então, amados, eu quero trazer para você hoje. Se você estiver afastado do caminho do Senhor, ou não está afastado, mas está desanimado, está sem força para estar na casa do Senhor, está sem força para continuar a orar, a buscar, a ler, a louvar o Senhor. Se você está fraco nesta manhã de hoje, nessa tarde de hoje, eu quero te convidar a despertar. Quero te convidar a despertar nessa tarde. E se porventura alguém ainda vai entrar nessa live mais tarde e estiver afastado mesmo, afastou, nunca mais voltou na igreja, saiu por causa de amigos, por causa de palavras, por causa de alguma coisa. Porque eu quero te dizer, para encerrar, amado, eu vou encerrar essa live. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos capítulo de número 8. Paulo ele vai dizer no verso de número 31, eu gosto de sempre frisar esse verso 31, que é algo que chama muita atenção nossa. Romanos capítulo 8, versículo 31, que diz: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ou na tua tradução da sua Bíblia, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Ele não poupou o Filho por nós. Se ele deu o Filho dele por nós, ele também não nos dará aquilo que nós pedimos. E o mais interessante, será que alguém, né? Ele diz, né? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-lo? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ao melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matador. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo
Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, você saiu por causa de um irmão? Corta aqui para mim. O irmão te tirou da presença de Deus? O irmão fez você largar a obra do Senhor? Pega essa visão aí. Amém? Oremos ao nosso Pai. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, eu venho nesta tarde de hoje. Eu quero apresentar os teus filhos, ó Pai, aqui em tuas mãos. Eu quero apresentar cada um que entrou e que vai entrar nesta live. Cada um que assistiu ou vai assistir ainda esta live. Cada um que tem uma dificuldade, um problema que lhe assola, que eles já estão vendo que não tem mais solução, já entregaram os pontos. Já entregaram, Pai, simplesmente já jogaram a toalha no chão, já lavaram as redes e querem parar. Mas eu quero pedir que o Senhor, nessa tarde de hoje, ó Pai, venha fortalecer os teus filhos, venha despertar os teus filhos, ó Pai, como o Senhor fizera com o filho pródigo, que despertou ele para voltar para casa, para sair daquela mesmice, para sair daquele lugar onde ele estava, Pai, perdido, onde ele estava num lugar que ele estava que não estava mais conseguindo, Pai, viver. Eu quero pedir que nessa tarde de hoje, cada um que entrou nessa live, cada um que está participando desta live, cada um que está ouvindo essa mensagem, que esteja despertado agora por ti, tocado por ti. Esses que estão dormindo no sono da indolência, esses que estão, Pai, dormindo, ó Pai amado, já esperando a morte, como a Bíblia diz que Elias ele deitou e dormiu esperando a morte, que Pedro deitou e dormiu esperando a morte. Mas que o Senhor possa tocar, dar ordem aos teus anjos para tocar em Elias e falar: Elias, desperta, come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Que o anjo tocou em Pedro, falou: Pedro, levanta, porque nós temos que sair. Por isso, Pai, eu te peço que nesta manhã de hoje, manhã de tarde de hoje, eu quero apresentar cada situação, cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma necessidade, cada um tem algo que precisa, Pai, com urgência da tua intervenção. E esta tua intervenção, as tuas mãos fortes, tuas mãos poderosas sobre a vida dos teus filhos, que eu venho te pedir que nesta hora, que neste momento, esteja cobrindo os teus filhos com a mão forte e poderosa, debaixo das tuas asas, dando a eles, ó Pai, aquilo que eles precisam, o livramento, despertando, Pai, para novos ares, ó Pai. E se porventura tem alguém afastado, que eles venham voltar para a tua casa. Se tem alguém, Pai, desanimado, que eles venham, Pai, se fortalecer. Se tem alguém, ó Pai, que está triste, que venha se alegrar. Se tem alguém que está enfermo, receba a cura. Se tem alguém que está com as portas fechadas, que se abram. Que tem alguém, Pai, que já perdeu o casamento, Pai, que tu possa trazer de volta, restaurar, Pai amado. E eles possam ver aonde erraram para poder, Pai, se reconciliar novamente. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, se há alguém nessa tarde de hoje que precisa da tua intervenção, da tua mão poderosa, do teu poder, eu coloco agora diante de ti, ó Pai, cada nome aí representado, eu apresento a ti e te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, entra com provisão na vida dos teus filhos em todas as áreas, a área sentimental, a área profissional, a área, Pai, financeira, todas as áreas da vida dos teus filhos agora, na área de saúde, na área, Pai, todas as áreas que teus filhos precisam da tua mão poderosa, do teu poder, da tua ajuda, Pai, que eles venham invocar o teu nome nesta tarde de hoje, porque a tua palavra diz: invocar-me-ei e me achareis quando me invocar de todo o coração. Então que você nessa tarde possa invocar o Senhor de todo o teu coração, que nessa tarde você possa buscar o Senhor de todo o teu entendimento, que você possa entregar novamente a tua vida nas mãos do Senhor. Porque a todo dia, amados, temos que aceitar a Cristo. Todo dia temos que matar um leão, matar um urso, para podermos continuar sobrevivendo. Então, nessa tarde de hoje, se porventura tem alguém afastado, que possa voltar nessa tarde. Porque eu estou aqui pedindo ao Senhor: Senhor, me recebe no teu trono, me recebe nas tuas mãos poderosas. Porque todos os dias temos que aceitar a Cristo todos os dias. Pai, nesta tarde de hoje eu te peço
Recebe a minha vida, recebe a vida dos teus filhos que aqui estão, Pai, nas tuas mãos. E não nos deixe, Pai, não nos desampare, não nos deixe, Pai, vacilar, não nos deixe cair, não nos deixe desanimar, porque ainda que estamos fracos, mas a tua força nos permanece, a tua justiça, a tua glória, a tua graça nos basta, Pai, porque nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa tristeza, nos nossos desânimos. Então, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, aviva o coração dos teus filhos. Coloca uma chama de novo no coração dos teus filhos. A chama, o desejo, a vontade de te buscar, a vontade de voltar para a tua casa, a vontade de fazer a tua obra, a vontade mesmo que se levante pessoas, se levante algo, circunstâncias, governo, como disse aqui, que governos, que pessoas, que situações, que potestades, que principados, que situações de enfermidade se levantam contra a tua vida, mas que você não perca a visão do Senhor, que você não perca o amor de Cristo, que você não perca a vontade de estar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar nas tuas mãos as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, boa tarde. Que Deus derrame bênçãos sobre medidas na vida de cada um de vocês. Que tenha uma tarde abençoada, uma noite de glória, de bênção. E que você, se porventura tem alguém afastado, tem alguém desanimado, tem alguém que já esfriou, que nessa tarde você possa se reconciliar com o Senhor, você possa voltar para o Senhor, você possa pedir ao Senhor, me fortalece novamente, Senhor, restaure novamente a minha vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, Yeshua, Jeová, Tkenu, Baruch Hashem, Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos.